Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Parada Obrigatória. Um momento de você frear e debater conosco sobre trânsito, transporte, mobilidade urbana. E hoje a gente com muita alegria vai receber aqui, celebrando os 17 anos da Lei Seca, salvando vidas, os avanços, os desafios e o que ainda precisa mudar. Recebemos aqui o coronel Walter Lins, que é o coordenador do policiamento e da Lei Seca no estado da Paraíba. Coronel, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã e fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre a nossa Lei Seca. Bom dia, João Eduardo. Para mim é uma satisfação imensa poder estar com você nesse podcast, a gente debater essa temática tão empolgante, né, que a gente passa o dia conversando sobre trânsito, né, João? E a Lei Seca, ela veio nesse sentido da história, né, para mudar comportamentos. E a gente sabe que a mudança de comportamento ela é um processo cultural. Então, ela tem avançado, tem mudado realmente cenários, mas ainda precisa avançar muito mais. E só através do processo de fiscalização permanente, contínua, que a gente vai conseguir alcançar esses resultados tão esperados por todos. Eu acredito que a Lei Seca ela veio nesses 17 anos trazer uma grande mudança, né, comportamental, né? Eu acho que é exemplo de há anos atrás o cinto de segurança, né? Que hoje o cinto de segurança você já tem a certeza de que coloca o cinto de segurança. Temos dificuldade ainda no banco traseiro, né? Mas a Lei Seca ela veio para trazer essa nova concepção, esse novo comportamento. As pessoas hoje já saem de casa para beber ou dirigir, já pensando em pegar o seu Uber, pegar o seu táxi. Exatamente. E é interessante, recentemente na operação lá no Fecha Junino, Campina Grande e Patos, a gente viu nitidamente isso. 98% dos condutores que a gente abordava eram veículos de aplicativos ou táxi. Então, esse já mostra que as pessoas já estão adotando nova postura ao ir para os grandes eventos. Aí, esse comportamento a gente não observa ainda as pessoas que vão para bares e restaurantes no cotidiano. Isso aí a gente verifica que o percentual dessas pessoas que são abordadas e que frequentam esse tipo de ambiente chega a mais de 20%. E quando a gente vai para a abordagem, as pessoas que estão nos grandes eventos, o percentual cai bastante, chega abaixo de 10%. Fantástico. Coronel, como é que funciona? Para quem não conhece, a Operação Lei Seca, como é que funciona os bastidores dessa operação? Pois é, isso aí é interessante, né? A gente passa mais a trabalhar com a mente, né? Com a inteligência, né? Para justamente a gente poder começar a identificar o perfil, né? Porque são inúmeras variáveis que a gente tem que considerar. Local que tem um grande evento, então uma grande concentração de pessoas, a probabilidade de ter o consumo de bebida alcoólica é grande. Sim. Então, a gente já mapeia esses locais. Locais onde tem a frequência muito grande de pessoas para bares e restaurantes. Então, a gente já mapeia aquele local. E a gente também tem que pensar sempre na prevenção. Então, eu preciso posicionar a equipe em um local que eu impeça que a pessoa que bebeu saia daquele local, daquele cenário, daquela área e atinja as estradas e as vias maiores que permitam um aumento de velocidade. Então, às vezes a pessoa me pergunta, mas por que você não faz no bairro? Porque geralmente quem bebe no bairro já bebe perto de sua casa. Está errado? Está. Mas a probabilidade dele se envolver no sinistro é bem menor do que uma pessoa que vai para a orla e pega um epitácio pessoa. Porque ele vai desenvolver uma velocidade maior, com certeza, e aí eu costumo dizer, álcool e direção é uma mistura muito perigosa. Agora, álcool, direção e velocidade é uma mistura fatal. Então, como eu tenho que tratar os riscos e minimizar esses riscos para que o sinistro diminua, então eu procuro usar a estratégia de atender os locais onde tem um consumo de bebida alcoólica comumente e posicionar as equipes nas saídas desses locais, evitando que o condutor chegue nesses grandes corredores e possa imprimir velocidade e aí tem uma probabilidade muito alta de ter um sinistro com resultado morte.
Pois é, essa pergunta eu trouxe aqui à baila, porque muitas pessoas nos perguntam isso. Né? Então as pessoas acham, às vezes, que a lei seca resolve de repente, vamos lá, vamos para a rua, sai aqueles carros todinho para fazer. Né? E na verdade tem todo um estudo antes. Isso, né? Vocês trabalham juntamente com o SEMAT, que é um conselho de estatísticas e acidentes de trânsito. Né? Vocês trabalham junto com o perfil psicológico do condutor no momento que ele está naqueles bares. Vocês conhecem no estado aqueles bares que são mais frequentados. E o horário, né? Porque tem isso também, né? O horário. Pode ter certeza que se você sair de madrugada de uma pessoa e for para a orla, né? Você voltar para casa, você vai deparar com a lei seca. Isso aí é pacífico. Entendeu? Se você foi para todos os eventos juninos, e os grandes eventos, você se deparou com a lei seca. Né? E o interessante, João, que desde 2023, o governador implantou, né, a política, né, de prevenção a acidente de trânsito com o programa Paraíba Unida pela Paz no Trânsito. Isso é um diferencial, porque a partir desse momento, ficava o Detran isolado, fazendo a lei seca, Polícia Militar fazendo fiscalização de trânsito, indo para os locais de acidente, né, de sinistro, e a comunicação era pouca. A partir desse projeto, o governador envolveu não só o Detran, ele incorporou Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, né, Corpo de Bombeiro e a gente, DR, nesse grande processo, e aí a conversa começa a acontecer e o diálogo, né? Então, a articulação. Por exemplo, que você ia para um evento desse, de um lado estava a lei seca, do outro lado estava o BPTran, do outro lado estava o órgão municipal de trânsito, fazendo o mesmo trabalho. Então, a gente conseguiu ampliar os nossos braços para atender e impedir que condutores que fizessem consumo de bebida alcoólica pudessem sair dirigindo no seu veículo, né? Então, essa foi a grande vantagem, esse diálogo, né? E aí, com isso, a gente possibilitou que o Detran pudesse ir ao interior, que é onde nós temos uma situação muito preocupante, não só do consumo de álcool, mas de outras infrações que também têm dado resultado morte, que é a falta do uso do capacete e as pessoas não habilitadas. Então, o Detran também tem ido, e a gente tem ido de forma a fomentar também que aquele município insira seus agentes de trânsito na fiscalização. E aí está tentando, incentivando que o município crie o seu grupo de agentes para fazer a fiscalização. Então, a municipalização do trânsito é fundamental para esse processo. Perfeito. Né? Perfeito. E, com isso, a gente vai lá, leva a capacitação para os agentes, faz a parceria e começamos a atuar de forma conjunta. Eu acho interessante, Coronel, quando o efeito pedagógico que tem a lei seca, quando ela sai aqui no nosso caso, do Detran, e ela vai se deslocar até a praia, os bairros que ela passa, ele tem o efeito pedagógico, as pessoas saberem aí, a lei seca passou aqui, né? E a pessoa já se assusta para poder, mais tarde, né? Mesmo no bairro sendo um pouco mais tranquilo, mas isso já faz um efeito pedagógico. Mas, o bairro sendo um pouco mais tranquilo, mas a gente também faz nos bairros. Sim. A gente também faz nos bairros. Entretanto, como eu costumo dizer, eu consigo monitorar essa situação através das informações que eu recebo da inteligência da Polícia Militar, né, que tem um trabalho muito bom sobre isso. O Centro Integrado de Monitoramento e Controle, né, que é o CICC de João Pessoa. A própria CEMOB, que nos passa algumas informações. Então, para que a gente possa, assim, direcionar a ação daquele final de semana. Então, é sempre conversado, né? O nosso amigo Cesário é um parceiro fundamental. O órgão lá também, que também, por acaso, também é Cesário lá em Cabedelo, né? Que a gente tem essa parceria. A gente consegue dialogar para que a gente possa direcionar o policiamento de forma a ter uma maior eficácia naquele final de semana ou naquele evento. Eu acho que um dos grandes efeitos que teve a legislação, né, quando tratou da delegação de competências, foi unir. Né? Então, hoje você tem superintendência de mobilidade também participando ativamente da lei seca e com competência para fazê-lo. Isso, inclusive a CEMOB de uma pessoa adquiriu seus etilômetros, a de Patos adquiriu etilômetros, a de Campina Grande adquiriu etilômetros. E a gente capacitou e, além de trabalhar em conjunto, eles também já agem de forma independente, né, de ofício. Né? Uhum. Então, eu acho muito importante isso. Esse processo é evolução muito grande, tem ajudado bastante. E eu acredito que, a partir desse cenário, a gente começa a ter uma fiscalização mais efetiva, né? Porque não fica só dependente
da equipe do Detran, porque a gente tem que entender que, é como diz Joana de Ângelos, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, essa união de esforços é que é fantástica e que dá o resultado que a gente tem alcançado na Paraíba. Inclusive, no mês de junho, você verifica uma queda de 15% nos números de vítimas fatais de acidente de sinistro de trânsito. Eu vi essa estatística perfeita, porque com essa delegação você aumentou o braço, né? O braço que era apenas Detran, né? Hoje ele está estendido da Polícia Militar, ao DR, às CEMOBs, né? Locais. Mas, Coronel, qual é hoje o maior desafio para a lei seca? Rapaz, são tantos, né? Mas eu acho que é a gente interiorizar, a gente ter a capacidade de a gente ir também para aquela cidade, porque você tem um exemplo aqui, Nova Floresta. A frota de Nova Floresta é a metade da frota de Sapé. E você ter a quantidade de mortes, de sinistrados com resultado de morte igual à cidade de Sapé, entendeu? É verdade. Então, aí eu acho que o maior desafio nosso hoje tem sido isso. E a gente tem tentado, né, de forma permanente, aí o interior. Recentemente, ontem, a gente estava em Sousa, né, o evento de Sousa, e fizemos São Bento. Por que Sousa e São Bento? Porque tem um índice muito alto de sinistros de trânsito também. Né? E estava tendo os eventos juninos, né, que ainda continua. A Paraíba, a Paraíba, eu costumo dizer, é São João de junho a junho. Então, verdade. São 12 meses do ano, a gente, onde você vai, tem festa, né? E interior, realmente, essa cidade Sousa e São Bento são cidades que cresceram muito, cidades de desenvolvimento muito forte, então aumenta muito o número de trânsito, no trânsito, né? E esses eventos atraem as pessoas da região toda para lá e por isso a gente também elege essa cidade para fazer a fiscalização. Vamos desmistificar aqui para o nosso ouvinte, né, uma coisa importante, né? Nós temos a resistência natural da população, né, ao ser abordado. E muitos se recusam a fazer o teste do bafômetro. Legalmente, se recusar ou fazer, qual é a diferença e quais são as penalidades? Vamos lá. Eu acho que aí a gente tem 3 situações bem características. Uma, você bebeu e não aparenta sintomas. Você se recusar, a penalidade será a mesma. O valor da multa, né? O artigo, só vai mudar o artigo. Porque uma coisa é quando você faz o teste, vai ter o artigo dirigir sob influência de álcool. O artigo 165. Se você recusar, vai ter, recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Mas a penalidade é a mesma. O valor da multa, R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E a terceira hipótese, você está aparentemente embriagado. Aparentemente embriagado. Caiu na fiscalização. O agente não vai nem precisar lhe oferecer o teste. Não vai precisar lhe oferecer o teste. Porque às vezes você vai oferecer o teste, vai criar só um problema. Então, dá a voz de prisão e faz o termo de constatação. O termo de constatação é preciso que apresente apenas 2 sinais de embriaguez. O odor, andar cambaleante, o olhar, aquele olhar vermelho, né? Então, aquelas características próprias, o cara ficar falando, muito falante, né? Então, o violento. Então, essas pessoas, automaticamente, o agente ele não precisa, ele dá a voz de prisão, porque pela constatação, faz o termo de constatação, apresenta a autoridade policial e é lavrado flagrante por dirigir sob influência de álcool. E lembrando, também outras drogas. A pessoa sob efeito de drogas também pode ser preso pelo artigo 165, entendeu? E basta que seja feita a constatação. Perfeito. E as pessoas, às vezes, elas também não têm a percepção, e eu gostaria de colocar isso nessa pergunta agora, do risco para o agente de trânsito. Né? Então, eu acho importante que a gente coloque as situações de enfrentamento. Nós tivemos aqui na Paraíba, perdemos um agente de trânsito por acidente na própria Blitz. Né? Então, em todos os estados do Brasil já se registrou, né, sinistro, onde o policial, o agente de trânsito, né, foram atropelados pelo condutor.
embriagado, né, que tenta fugir da fiscalização e joga para cima de quem está na via, né, fazendo a fiscalização. Então, é um risco muito alto, porque justamente onde a gente faz a fiscalização é na saída, né, desses eventos, e essa saída, geralmente, o camarada quer passar. É o caminho dele. Uhum. Então, ele quer ir. E agora mesmo em Santa Rita, você vê aquele condutor que passou a PRF, né? Teve todo um processo de perseguição e tal. Uhum. Então, esse risco é iminente. Sem contar que, recentemente, a gente abordou aqui na Beira Rio um veículo, 4 elementos, abordou, recusou, o veículo estava licenciamento em atraso, recolhido. Quando depois foi identificado que aquele veículo estava sendo conduzido por 4 assaltantes, estava cheio de armas, entendeu? O condutor estava, beleza, porque ele só fez recusa, habilitação, não tinha mandado de prisão contra ele. Foi feito o processo, né? Eles foram liberados, pegaram o Uber, foram embora, o carro ficou apreendido. Depois, quando chegou no depósito, foi verificar que estava cheio de armas. Então, veja que é um risco grande para quem está fazendo aquela fiscalização. É um momento muito grande de tensão. O agente que faz a abordagem, ele é uma tensão permanente, porque depende muito do comportamento do outro, né? Então, apesar da gente ter aquele preparo de conversar, de orientar, de treinar, né? O pessoal passa por esse treinamento, por essa capacitação contínua, mas há sempre essa questão desse risco iminente e a pessoa realmente trabalha com uma atenção muito forte. Eu sou suspeito a falar porque eu sou fã do trabalho do agente de trânsito. Né? Acho que o agente de trânsito ele tem um papel dentro do Sistema Nacional de Trânsito fundamental. Eu acho que é ele que faz a grande diferença né? na diminuição das lesões, das mortes. E eu sempre critico quem diz que existe indústria de multa. Na verdade, existe a indústria do infrator. Né? Porque se você só é multado quando você oferece risco, de alguma forma, à segurança do trânsito. Pois veja, é interessante, você falou muito bem, a indústria da multa não existe. Porque você só é multado se você cometeu a infração. Aquela coisa, não, eu fui multado porque eu estava sem capacete, mas foi pela câmera. Sim, amigo, mas você tem que sair de casa de moto usando o quê? Você estava sem capacete? Se estava sem capacete. A câmera está mostrando você sem capacete, né? Então, essa questão é interessante e que o condutor começa a pensar, quem deu causa a essa infração? Foi o agente de trânsito que me multou ou eu que cometi o ato infracional? Perfeito. Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha aqui para o nosso Instituto Via, que trata tecnologia e trânsito. Nesses 17 anos, Coronel, qual foi a evolução que a tecnologia trouxe para o processo, o projeto da Lei Seca? Bom, aí você começa logo assim. O etilômetro, né? A gente estava até o ano passado, a gente estava trabalhando com etilômetro que você tinha que parar, soprar na boquilha e tal. E isso levava um tempo, uma média de 5 a 6 minutos por pessoa. Hoje, um motorista, a gente apenas aqui apronta para você dá uma palavrinha e ele já acusa se você bebeu ou não. Então, eu já faço uma triagem maior. Então, só para ter um exemplo, a gente abordou com a mesma quantidade de ações, a gente abordou o dobro do ano passado. Dobramos a quantidade de pessoas que foram abordadas em razão do quê? Apenas a mudança do etilômetro, né? Uhum. Há outras tecnologias, o talonário eletrônico. O talonário eletrônico é fantástico, porque no momento que eu vou fazer a notificação, já aquele veículo já me sai todas as informações do veículo. Então, melhora o meu processo. Outra coisa, a fiscalização ao próprio agente. Que havia muito aquela, não, o agente fez a multa e não fez. Hoje não tem como. Porque na hora que ele lançou, ali, para ele anular, ele não consegue mais anular. Ele tem que fazer todo um processo de justificativo, porque aquele formulário não é para ser, entendeu? Então, o talonário eletrônico, ele é fundamental hoje na fiscalização. E você tem a certeza que o agente fez a notificação correta para o usuário, né? Então, a tecnologia tem sido esse fator determinante. Os drones, né?
onde a gente hoje consegue identificar se a pessoa fez a troca de condutor. A gente sempre nas blitz, teve até um fato interessante, que uma pessoa, não, eu que vinha dirigindo. Eu digo, não, mas tem uma imagem do senhor aqui, mostrando ali, que o senhor desceu do veículo, foi para o passageiro e a sua esposa veio por aqui. Tem a imagem? Tem, quer ver? Aqui, o celular, tá mostrando. Então, essa tecnologia nos ajuda a mostrar a realidade da fiscalização, né? Sem contar de que aquelas pessoas que, ao ver a fiscalização, mudam de direção, a gente consegue notar a placa e a multa é a mesma, né? O valor da multa também é alto, então é 10 vezes o valor da multa gravíssima, né? Então, vai realmente... ajudou em muito a tecnologia e tem sido um fator preponderante no sucesso das fiscalizações. Porque a própria consulta, né? Antigamente você não tinha consulta imediata. Né? Rapaz, enquanto está o carro chegando, você já está consultando a placa, já está vendo a situação. O acesso aos bancos de dados, né? Acesso ao banco de dados. E a integração da informação, que você pode chegar com um veículo de São Paulo aqui e a gente vai ter todas as informações daquele veículo e de forma simultânea. O senhor poderia nos trazer algumas estatísticas, né, da evolução desses 17 anos da Lei Seca? Termo importante agora, que é os 15% aqui, né, aqui do nosso estado. Não, mas vou ter uma ideia assim, porque a gente faz esse acompanhamento ano a ano. Eu estou até aqui com um do... Deixa eu abrir aqui. Eita, você me pegou no... Eu gosto sempre de ter as coisas na mão, mas nós temos aqui. Relatório. Quando você olha aí, hoje nós estamos conversando com o Coronel Walter Lins, coordenador de policiamento e da Lei Seca no estado da Paraíba. Relatório mensal. Pronto. Isso aqui. Cadê aí? Rapaz, aqui. Esse aqui, vou abrir esse aqui. Nesse, cadê? Essa planilha aqui. Só esse ano, nós já fizemos 2.423 abordagens. Do primeiro semestre. Só semestre. Junho. Junho, só até junho. Né? Só... Aqui não, 2020... 2020. Só de 165. Só de 165. Aqui. Não, peraí. Eu saí dessa. Rapaz. Aqui do 666. Financeiro, Lei Seca anual. Pronto, Lei Seca 2025. Muitos dados. Porque a gente... Lei Seca anual 2025. Pronto. Vamos aqui. Percentual de 165. Né? É isso que eu estou dizendo. Dentro destes 2.000. Qual é uma média de percentual hoje, que cai? A gente caiu para 10%. 10%? 10% de 165. E o ano passado, a média era 20%. Então, a gente entende que houve uma redução de pessoas que bebem e dirigem. Perfeito. Inclusive, era uma pergunta que eu tinha aqui anotada, os resultados da Lei Seca, elas vão além da multa. Né? E qual tem sido, o que tem provocado de mudança cultural? Eu acredito que tem sido até as pessoas mesmo não aceitam que você beba e dirija. Você vai num restaurante, você está bebendo? Vem você com a chave na mão, mas, rapaz, você está dirigindo. Né? Então, as pessoas passam a cobrar de você. É como um cigarro, viu? Antigamente não era comum você chegar num restaurante, o cara tá acendendo aquele cigarro. Hoje, se você acende o cigarro, todo mundo bota você para fora. Rapaz, eu sempre comento isso, né? E outra coisa, e os pouquíssimos que fumam vão lá para fora. Fica sozinho. Isolado. Então, né? Acontece isso. As pessoas não aceitam mais que você
beba com o seu veículo, com a chave do seu veículo na mão. Hoje a gente tem um índice aferido que, especialmente dos caminhoneiros, o percentual de substâncias psicoativas no corpo são focados na cocaína. Né? Então, o maior uso hoje da cocaína. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o drogômetro. Por que o Brasil ainda não conseguiu implantar o drogômetro? O Brasil fica fazendo muito teste toxicológico, né? Que ele vê uma janela apenas, mas só o drogômetro, aí sim, uma operação lei seca, as suas PRFs, elas podem abordar e ter isso aí, mas até agora não saiu do papel isso. É porque o equipamento não sai do papel em razão do equipamento, porque a lei já existe, o artigo 65, ele não é só álcool, é álcool e drogas. O grande desafio é ter um equipamento que possa realmente dar o grau daquela pessoa. Entendeu? Porque às vezes você pode ter consumido fazer uso da cocaína e ela vai permanecer no seu por um bom período de tempo diferente do álcool. O álcool, com 24 horas, a tendência, dependendo também da quantidade que você ingeriu, ele vai sair do seu organismo. E o desafio é esse, o consumo da droga, de outras drogas, que causam dependência. Quanto tempo ele vai permanecer reagindo no seu organismo para que você possa estar inabilitado a dirigir. A legislação brasileira já diz o seguinte, se você usar drogas que causam dependência, você não pode ser motorista profissional, porque você faz um exame toxicológico, né? Então, e esse exame toxicológico tem justamente esse período largo, né, de 6 meses do consumo de drogas. Então, esse período já é um período muito amplo. Aí a pergunta é se a legislação vai também estabelecer que tenha essa janela de 6 meses do consumo da droga e a proibição de dirigir. Perfeito. Por isso, esse é o grande desafio para a gente poder. O consumo imediato, ele realmente já impede de você dirigir, a legislação já prevê. Só que eu não tenho ainda como, por um equipamento, dizer que foi só naquela hora. Porque o efeito da droga é muito demorado, né? Estamos chegando já ao fim do nosso podcast. Aqui a gente passaria 2 horas conversando, porque o tema é muito pertinente. Mas me diga uma coisa, Coronel, hoje qual o perfil daquelas pessoas que caem no 65? Idade, né? Raça, sexo, feminino, masculino. Qual é o perfil hoje maior ou espalhado? Deixa eu novamente... É interessante porque vai depender de onde você vai fazer a operação. Então, são muitas variáveis, mas... a gente tem encontrado mulheres alcoolizadas dirigindo. Esse número também, o percentual aumentou bastante, de mulheres abordadas, fazendo uso de bebida alcoólica, que antes, no passado, era normal você sair dirigindo, então leva a minha esposa, né? Isso. Ela vai dirigir para mim. Exatamente. Então, hoje a gente faz o teste nela porque um percentual dela aumentou bastante. Tem mulheres que fazem, inclusive, que sai 4, 5, 6 mulheres e também a gente flagra bebendo. As pessoas acima de 30 anos, teimam em ter o comportamento de bebida alcoólica, de beber e dirigir, entendeu? Já o jovem, a gente tem uma redução menor. Interessante. Fazer. Os motociclistas também, a gente, quem anda de moto, dificilmente é flagrado. Entretanto, se a gente leva essa mesma fiscalização para o interior, aí é independente de moto ou carro. Interessante isso, né? Moto ou carro, o camarada de moto fazendo uso de bebida alcoólica. Então, quando a gente muda o cenário, o local, o horário, a gente vai ter o perfil bem variado. Fantástico. Para a gente encerrar, a minha pergunta que eu não posso deixar, porque eu também sou entusiasta, né? Como a educação de trânsito, né? Ela tem... Eu digo muito que a fiscalização é a educação de trânsito de nível 1, né? Isso, Mas como o trabalho de educação para o trânsito tem ajudado nessa diminuição dos índices da lei seca? João, eu era menino, tinha uma propaganda do governo que era: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Motorista, atrás de uma bola sempre vem uma criança.
E isso mudava o comportamento, porque as pessoas, quando viam uma bola, já reduzia a velocidade, né? Então, as campanhas publicitárias, a ida às salas de aula, a conversa com os professores, criar multiplicadores. E aí eu acho que a gente precisa, uma temática que você bate bastante, a questão de autoescola, a parte teórica, voltar lá para o ensino médio, porque aquele adolescente que está se completando já perto de completar 17, 18 anos, ele vai ser um futuro motorista. Perfeito. Então, a gente já precisaria ter em sala de aula esse tema. Eu acho que a gente precisa evoluir para isso. Inclusive, é uma batalha minha, né? A gente tem levado a alguns parlamentares essa busca de criar um projeto de lei que obrigue ao Estado, ao governo, às escolas a implantar a formação do condutor já no ensino médio, para que a gente possa, sim, ter esse condutor mais consciente. E a gente sabe que com informação e com a repetição de atitudes, né, vai formar um comportamento diferenciado. Há quase 30 anos atrás, o legislador se preocupou com isso, né? O artigo 77, 78 do Código já preceitua, né? Isso. Então, precisaria agora regulamentar isso, era colocar na base curricular nacional, para que ele pudesse avançar. E eu acho que algumas iniciativas já foram feitas, inclusive o Centro de Educação da Polícia Militar já fez uma experiência nesse sentido, mostrou que deu resultado. Entretanto, é preciso um investimento, né, para que a gente possa ter formação de condutores a partir do ensino médio, e isso aí vai significar uma mudança significativa dos condutores futuros. Perfeito. Coisa boa, conversamos hoje com o nosso coordenador do policiamento e da lei seca do Estado da Paraíba, Coronel Walter Lins. E, Coronel, para a gente encerrar, eu gosto sempre de fazer um ping-pong. Vou te fazer 4 perguntas rápidas para a gente dar uma resposta e lhe conhecer melhor. Um valor que te move? Amor. Um ídolo, uma referência? A minha referência é Jesus. Uma frase que resume a sua missão? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Um sonho que ainda quer realizar? Um sonho que eu quero realizar? Rapaz, são tantos, né? Porque a gente vive... A vida é sonhar, né? Perfeito. Mas o meu maior sonho é a gente ver esse Brasil melhor. Esse é o meu grande sonho. Ver as famílias do Brasil unidas, ver as crianças tendo acesso à escola sem preocupação, a redução da violência, né? E o amor ao próximo. Que todos possam amar verdadeiramente ao próximo, sem ter preconceitos, sem a questão de ascensão funcional, social, que as pessoas possam verdadeiramente amar inteiramente, de forma integral, né? E como diz Sêneca, né? Ele diz, o amor é uma coisa que não se mede, que não se define, ele vem de dentro. Que esse amor seja venha de dentro para nós, a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, verdadeiramente. Perfeito. Conversa construtiva, bacana com o Coronel Walter Lins, coordenador estadual, né, de policiamento e da lei seca aqui na Paraíba. Meu agradecimento a todos vocês, agradecendo ao Coronel Walter Lins. E fica ligado com a gente. Daqui a pouco estaremos publicando o nosso podcast, que fica disponível para você nas nossas bases do Instituto Via, seja no YouTube, seja no Instagram. Então, até a próxima.